Fala pessoal do Yo Curioso. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da história bíblica e mitológica, o Leviatã. Você já ouviu falar dessa criatura monstruosa que representa o caos primordial? Prepare-se, porque o que vamos explorar hoje vai desafiar tudo o que você pensa sobre mitos, lendas e até mesmo o futuro do mundo. Essa não é uma história qualquer. Ela vai fazer você repensar como o caos e a ordem podem estar mais interligados do que imaginamos. Fique até o final para descobrir como o Leviatã, uma figura de poder aterrorizante, pode estar mais presente na nossa realidade do que imaginamos. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora descobrir esse mistério. Há séculos, a humanidade convive com seres fantásticos que povoam nossa história e cultura de maneiras misteriosas. Esses seres vão de fadas encantadoras a monstros aterrorizantes. Entre as criaturas mais temidas, o Leviatã se destaca como um símbolo do caos. A figura dessa monstruosidade marinha colossal perpassa diversas culturas, desde os textos bíblicos até as lendas mais antigas. De acordo com as tradições judaicas e as culturas que a acompanharam, o Leviatã tem o poder de mergulhar os mares em escuridão e pavor. A cada geração, a história dessa criatura era passada, adaptada, mas sempre associada ao medo. Hoje, vamos explorar a origem do Leviatã, sua evolução ao longo do tempo e o impacto que ele exerce na cultura popular. Será que essa criatura realmente existiu, ou ela é apenas uma metáfora das forças incontroláveis da natureza? Vamos entender como, ao longo dos séculos, o Leviatã se transformou de um símbolo religioso em uma metáfora para o caos moderno. Na Bíblia, o Leviatã é descrito como um monstro das profundezas, uma força quase imbatível. Em Jó, ele é um ser que ninguém pode domar ou enfrentar. Suas escamas são impenetráveis, e ele é uma criatura que incita medo até nos mais fortes. Ele é apresentado como uma serpente marinha, mas sua representação varia conforme os textos. De acordo com a tradição hebraica, o Leviatã simboliza o caos das águas e o desconhecido, uma força que ninguém pode controlar ou vencer. Ele é descrito de forma tão aterradora que qualquer tentativa de confrontá-lo é inútil. Embora na Bíblia o Leviatã represente a força do caos, sua figura vai além disso, ecoando no imaginário popular como a personificação do descontrole e da destruição. Sua presença em várias escrituras antigas e o medo que ela desperta mostram como ele é uma metáfora para tudo aquilo que está além da nossa compreensão. Durante a Idade Média, a Igreja Católica associou o Leviatã ao inferno, tornando um símbolo do pecado da inveja. Em várias mitologias antigas, o Leviatã aparece não apenas como um monstro marinho, mas também como uma criatura semelhante ao Kraken, capaz de devorar navios inteiros. O fato de o Leviatã ser retratado de várias formas ao longo da história revela a complexidade dessa entidade. Em algumas tradições, ele é um símbolo de destruição, enquanto em outras ele é um aviso contra a ganância e os excessos. O monstro das águas não era apenas uma ameaça física, mas também simbólica, representando os perigos desconhecidos e os temores universais. Mesmo na tradição judaica, o Leviatã é um ser cujas forças ultrapassam a compreensão humana. Sua aparência e poder são tantas vezes descritos como infinitos, um verdadeiro terror que habita as profundezas mais sombrias do oceano. Ao longo do tempo, o Leviatã ganhou novos significados e formas, mas sempre manteve o papel de representar algo tão incontrolável quanto o próprio caos. No livro de Jó, no capítulo 41, o Leviatã é descrito como uma criatura de poder imensurável, com escamas impenetráveis e dentes aterradores. A Bíblia questiona se alguém seria capaz de capturá-lo ou enfrentá-lo, o que apenas reforça a ideia de sua indomabilidade. Sua força é comparada a um ser sem igual, cujas habilidades são além do que qualquer pessoa poderia enfrentar. Para os antigos, o Leviatã não era apenas um monstro, mas uma representação de uma força tão primitiva e poderosa que ultrapassava os limites da razão humana. Sua natureza impassível e destrutiva simboliza as forças da natureza que escapam do controle, um lembrete de que há aspectos da vida que nunca poderemos dominar ou entender. Essa descrição de imensurável poder ecoa a ideia de que a humanidade sempre teve medo do desconhecido e de forças que não podemos controlar, como o mar, as tempestades e o caos em si. O Leviatã é, assim, um símbolo não só do medo das águas, mas de tudo aquilo que desafia a ordem natural. Além do Leviatã,
A Bíblia também apresenta o Behemoth, uma criatura terrestre de proporções gigantescas. Se o Leviatã é o caos das águas, o Behemoth é a força da terra. Ambos são vistos como símbolos das forças primordiais que governam o universo, com o Behemoth representando a estabilidade e a ordem da terra, enquanto o Leviatã é o caos imprevisível das águas. De acordo com algumas tradições judaicas, esses dois monstros se enfrentariam no fim dos tempos, um conflito épico entre os opostos. Essa batalha entre o Behemoth e o Leviatã representa a eterna luta entre as forças do bem e do mal, da ordem e do caos, e é uma das representações mais poderosas da dualidade presente no universo. O fato de esses dois seres míticos serem tão distintos, um vindo das águas e o outro da terra, reforça a ideia de que o equilíbrio entre as forças é essencial para a manutenção do mundo como conhecemos. Este duelo entre o Behemoth e o Leviatã não é apenas uma batalha de criaturas mitológicas, mas uma metáfora para o equilíbrio cósmico. O Leviatã e o Behemoth, embora com origens separadas, mostram como diferentes culturas lidavam com o conceito de forças naturais e descontroladas. A comparação do Leviatã com Tiamat, uma deusa do caos da mitologia mesopotâmica, demonstra que essa imagem de um monstro primordial não é única da tradição hebraica, mas aparece em várias culturas. Tiamat, por exemplo, também é uma figura do caos às águas, refletindo um símbolo similar do descontrole e da força catastrófica que emerge das profundezas. No entanto, ao longo da história, essas criaturas se tornaram símbolos de algo maior, como o equilíbrio entre o caos e a ordem. O Leviatã, com sua natureza incontrolável, e o Behemoth, com sua força terrestre, continuam a fascinar e a inspirar interpretações, provando que esses mitos transcendem o tempo e ainda ressoam em nossa imaginação coletiva. Eles são, ao mesmo tempo, alertas sobre os perigos de desestabilizar esse equilíbrio natural e universal que define nossa existência. A famosa obra de Thomas Hobbes, Leviatã, utiliza a figura dessa criatura para falar sobre o poder absoluto do governo. Ao usar o monstro como metáfora, Hobbes se referia à necessidade de um poder central forte para garantir a ordem. No entanto, para muitos estudiosos, essa interpretação é uma distorção do simbolismo original da criatura. Alguns teóricos modernos até associam o Leviatã a figuras de poder global e a novas ordens mundiais. O fato de Hobbes ter escolhido esse monstro para ilustrar sua visão política mostra como o Leviatã se tornou um símbolo também de controle e autoridade. Com o avanço das tecnologias e o crescimento de potências como a China, surge a questão: estamos, de fato, sendo governados por forças tão grandes e imbatíveis quanto o próprio Leviatã? E o que isso pode significar para o futuro da humanidade? Essa metáfora de Leviatã, associada a figuras políticas e econômicas, se reflete hoje nas dinâmicas globais de controle e poder, principalmente na forma como a tecnologia tem dado mais força a entidades que governam as nossas vidas de forma invisível, como uma versão moderna do monstro mitológico. Na atualidade, o conceito de controle absoluto, simbolizado pelo Leviatã, é mais relevante do que nunca. A ascensão de sistemas financeiros digitais, criptomoedas e a vigilância em massa são exemplos de como, hoje, as forças que governam a vida das pessoas podem ser tão impessoais e poderosas quanto a criatura bíblica. Esses sistemas que operam no fundo da sociedade moderna, quase invisíveis, lembram as águas profundas onde o Leviatã habita. Estamos caminhando para um mundo em que o controle de nossa privacidade e liberdade é centralizado em mãos invisíveis, e o Leviatã pode ser visto como uma metáfora para essas entidades que nos governam sem nossa permissão. A conexão entre o antigo mito e os sistemas modernos de poder é uma reflexão que pode nos ajudar a entender melhor a natureza do controle no mundo contemporâneo. A história do Leviatã, portanto, não é apenas uma lenda antiga, mas um reflexo de um tema eterno sobre o poder e o controle, algo que continua a impactar diretamente nossa sociedade e a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. E aí você do Io Curioso, o que achou de toda essa história sobre o Leviatã e suas conexões com o mundo atual? Será que estamos sendo governados por forças invisíveis, assim como o mito descreve? Comenta aqui embaixo o que você pensa, e se curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E, claro, se inscreve no canal Io Curioso para mais mistérios e curiosidades impactantes. Até a próxima, e fique ligado, porque o mistério nunca para por aqui.